mas filhos são para a vida toda e marido não, porque o marido vai embora, o marido pode me deixar, pode arrumar outra, né? O nosso casamento pode terminar, mas os filhos não, os filhos são para a vida toda. Quem aí nunca ouviu esta frase? Ou talvez tu, mulher que me assiste aqui, tu mesma já tenha dito isso ou pensado isso, né? Então, precisamos falar sobre isso. Será que isso é uma verdade ou será que isso é uma mentira que nos contaram e a gente acabou acreditando, né? Mas antes da gente falar sobre esse tema que é tão importante, seja bem-vinda. Eu me chamo Adriana, aqui no canal a gente fala sobre identidade, autoestima, relacionamento saudável, sobre vida com Deus e sobre tudo aquilo que precisamos para viver uma vida muito mais leve e relacionamentos muito mais saudáveis. Então eu separei esse tema hoje para a gente conversar, que é sim um tema muito polêmico, né? E é um tema que hoje é quase que uma regra. Todas nós mulheres fomos criadas nesse entendimento, né? Muitas vezes a nossa própria mãe, a nossa família, né? O nosso contexto nos levou muito para isso, para essa crença de que filhos são para a vida toda e que marido não. O homem, ele é passageiro na vida de uma mulher, ele talvez não fique, talvez ele vá embora, a gente não tem garantias que esse relacionamento vai dar certo, não é mesmo? Então a gente entra neste lugar de colocar isso na nossa, isso como uma verdade, né? Então, primeiro, é uma mentira, né? Isso é uma distorção. Não estou dizendo que isso não aconteça na nossa vida moderna, no nosso contexto, sim, é o que mais acontece, né? Os casamentos desfeitos com cada vez com mais facilidade, maridos indo embora, homens que não assumem responsabilidade, que não assumem o papel verdadeiro de pai, de marido, de provedor, de cuidar a família, de entender que ele precisa ficar ali protegendo essa família, sim. Então a gente vive esse cenário e estamos diante desses tempos. Mas eu quero propor aqui uma reflexão um pouco mais profunda, que a gente desça um degrau e entender o que tem por trás disso, né? O que é saudável, o que não é saudável. Então, primeiro, esse movimento, esse contexto que a gente vive hoje não é o saudável, não é isso que Deus projetou pra gente quando Ele criou a família, né? Só que aqui eu quero falar sobre algo que nós mulheres nos perdemos. Por quê? Porque nós fomos criadas nesse contexto e nós acabamos acreditando nisso, né? Muitas vezes a gente olha para nossa família toda desestruturada, nossa avó passando trabalho lá, criando os filhos, talvez um avô lá distante, ou com problemas, ou com amantes, ou com problemas com álcool, né? Sem cuidar dos filhos, e a nossa avó lá, aí a gente vem para pai e mãe. Às vezes a nossa família é totalmente desestruturada também, a gente não entendeu o que é o saudável e a gente criou essa proteção, né? Bom, eu vou me casar, mas eu não vou colocar muita fé ali, se deu certo, deu. Tem aquela frase moderna, né, que eu odeio, inclusive, né, que é dos infernos, né? Que sejamos felizes enquanto dura, né? Eu acho que essa é a frase. Bom, isso tudo vai nos afastando daquilo que é saudável e daquilo que é a base, daquilo que é o real, né? Porque o que a gente acontece? Isso é um mal do século, eu digo, esse é um dos grandes males que a gente vive hoje em dia, acreditar que a base da família são os filhos. E as mulheres, elas estão tão fora do seu lugar saudável, bem posicionadas como mulheres, como no feminino mesmo, sabe? Aquela mulher que é a alma da casa, que está bem posicionada no lugar dela, de esposa e de mãe, e ela vem tão machucada, ela vem tão ferida, ela vem tão mal ensinada, ela vem recheada de maus exemplos e de más experiências, que ela realmente acredita que ela não precisa investir no casamento dela e que ela vai investir e vai colocar todas as fichas dela, vai apostar todas as fichas dela nos filhos, porque ali é um amor seguro, ali é um local seguro. Bom, os meus filhos não vão me decepcionar, se eu me dedicar ao meu marido, eu posso me decepcionar, ele pode ir embora, o nosso casamento pode não dar certo, e é justamente isso que vai sabotando
o relacionamento, é isso que vai afetando as famílias, assim, de maneira geral, né? Então a reflexão é sobre isso. Então, mulher, precisamos, assim, ó, eu não tô negando a realidade, eu não tô defendendo os homens, eu não tô criticando as mulheres, eu tô trazendo aqui reflexões para que a gente possa realmente voltar a se reposicionar como mulheres saudáveis e bem posicionadas. Primeiro, precisamos olhar para as nossas dores, os nossos traumas, os nossos referenciais familiares que não são saudáveis e que nos ensinaram uma série de coisas que, se a gente colocar em prática, vão destruir a nossa família, entende o ponto? Então a gente precisa olhar para tudo isso, né? Ressignificar dores, traumas, entender que se a nossa família não foi saudável, a gente tem que parar de repetir esse ciclo, repetir esses padrões e buscar o que é saudável. E isso que eu quero trazer aqui para vocês, o que é o saudável? O saudável é a família, ela precisa ser a base do casal. Isso é o que é importante, assim, ó, quando o marido e a mulher estão alinhados, eles estão sólidos, eles estão bem aliançados e entendem que o casamento é uma aliança para sempre, uma aliança que firmaram diante de Deus, diante dos homens. Isso muda o jogo, né? Então eu permaneço nesse relacionamento, eu vou me dedicar ao meu marido apesar dos problemas. Então eu não estou disposta a sair desse relacionamento. Então esse é o grande ponto aqui que eu quero trazer essa reflexão para vocês. Então, mulheres, nós precisamos voltar a olhar para o relacionamento, para o casamento como a base. E eu preciso me dedicar mais ao relacionamento, eu preciso amar o meu marido sem o medo de que ele vá embora. E é justamente aí que está o ponto, porque quando o marido e a mulher estão alinhados, e é claro que ele também vai ter que fazer a parte dele, mas como o meu canal aqui é para mulheres, eu preciso falar com as mulheres, né? Então, uma mulher sábia e bem posicionada, ela é a base da família. Então, quando ela decide realmente, olha, esse é o meu casamento, eu quero fazer de tudo para esse casamento dar certo, muda. E esse marido, ele vai sentir que aquela mulher tá ali de corpo e alma. E esse marido também não vai embora dessa maneira. Quando isso tá alinhado, apesar de muitas mulheres, quando ouvem isso, elas ficam dizendo assim, mas que garantias eu tenho? Bom, garantias realmente tu não tem, mas algo que tu tem que entender é, na medida que tu vai colocando cada vez mais a tua dedicação e tu entende que o teu casamento precisa ser a base da família, o marido ele vai sentir o teu posicionamento e ele também vai se dedicar cada vez mais ao relacionamento, mas para isso vocês precisam ajustar e vocês precisam estar alinhados nesse propósito familiar de aliança, de estamos juntos e permaneceremos apesar das crises. Hoje em dia eu vejo assim, ó, que a grande maioria das causas de separação é justamente essa insegurança. O marido olha para a mulher e vê que ela tá a um ponto de ir embora. E a mesma coisa acontece. E a mulher, ela vê que este marido está a um ponto de ir embora. Então, isso precisa mudar. Então, invistam no relacionamento de vocês, alinhem os valores, os princípios, permaneçam juntos, firmem a aliança, assim, ó, se conectem, se aproximem de Deus. Deus precisa ser a base dessa aliança. Então, o casal, ele precisa ser forte, ser alinhado. Depois vem os filhos. Então, quando a mulher, ela muda isso, muitas vezes os maridos se sentem deixados de lado, né? Quantos e quantos relatos aí, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ti, mulher, que tá me escutando. Quantas vezes, assim, ó, já recebi muitas clientes com a seguinte situação, assim, ó, tiveram um filho, nos primeiros tempos lá, às vezes primeiro 1 aninho, 2 aninhos, e é natural que a mulher, ela logo que o bebê nasce, ela foque na criança, a energia vai toda para a criança, mas simplesmente tem um tempo aquilo ali. E o marido não pode ser deixado de lado, então essa mulher também precisa abrir espaço para esse marido participar e também
depois ela reintegrar esse marido na família. Só que muitas vezes acontece dessa mãe ela ficar tão preenchida ali com aquela maternidade que o marido acaba sendo excluído e o homem sente. E ele acaba sentindo assim, não tenho mais lugar nesse relacionamento depois que o filho nasceu. E isso é muito comum. Então, reflitam sobre isso, mulheres. Então, vejam assim, que eu tô tentando trazer aqui questões mais profundas para que a gente consiga refletir juntas. Quero muito saber também a opinião de vocês, a experiência de vocês. Mas eu tô trazendo aqui algo que eu vejo na prática acontecendo e eu quero aconselhar vocês para que vocês não se percam nessas questões, né? Então, fortaleçam cada vez mais o relacionamento de casal, retomem a aliança, então, e tenham esse entendimento, bom, o meu casamento é a base, os filhos são o fruto disso, os filhos, quando o marido e mulher estão bem alinhados e a família está estruturada, esses filhos, eles são mais saudáveis, eles são mais potentes, eles ficam mais capazes de avançar e de conquistar a própria vida deles, de irem, né, sem peso, sem aquela coisa de, se eu me afastar do meu pai e da minha mãe, se eu me afastar da minha mãe, ela vai morrer. Porque os filhos também, eles acabam, quando os filhos estão como prioridade, eles estão em primeiro lugar, quando eles sentem que a mãe colocou neles essa expectativa, isso fica muito pesado e tem quantos e quantos filhos não avançam e ficam presos naquela teia familiar. Isso não é saudável, isso acaba prejudicando toda a estrutura familiar. Então, tem tantas coisas que a gente pode trazer aqui, mas a reflexão que eu quero fazer com vocês justamente assim, é que vocês, mulheres, entendam o quanto que a base da família precisa ser o casal. Adri, mas hoje eu tô enfrentando uma série de crises e desajustes, eu tô até pensando em separar, eu não aguento mais meu casamento. Não faz isso, mulher, repensa, vai buscar uma ajuda. Inclusive vou deixar aqui embaixo a Jornada da Rainha, que é um passo a passo de 21 dias, bem fácil de tu assistir o conteúdo, colocar em prática, é um guia para que tu consiga superar qualquer tipo de crise e questão que tu esteja passando no teu relacionamento, para que tu consiga alinhar as coisas, né? Então, assim, se tu tá passando por uma crise, não desiste. Entende que tu precisa fortalecer o teu relacionamento de casal. Não fugir dos problemas, não. Eu sei que muitas vezes tu já tá aí desgastada, já tentou muitas coisas. Ao longo dos anos, tu fica com aquela sensação, eu tô lutando sozinha nesse relacionamento, né? Eu sei que muitas de vocês estão passando por isso. Mas entendam o que é o saudável, fortalecer o teu relacionamento, desenvolver habilidades emocionais, olhar para as questões, saber resolver os problemas, olhar para os teus traumas, parar de repetir padrões no teu relacionamento, te fortalecer como mulher, para que tu possa fortalecer o teu relacionamento e a tua família, entendendo que os filhos são o fruto, os filhos não podem ser a base da tua vida, né? Não que os filhos são maravilhosos, são bênçãos, né? Que coisa maravilhosa, uma família cheia de filhos, com os frutos e tudo mais, mas eu digo assim, não é saudável as mulheres terem esse pensamento de que eu vou focar todo o meu amor nos filhos, porque o marido, eu não sei se o marido vai ficar. Quando tu traz essa verdade para tua vida, o teu relacionamento já deu errado. É isso que eu quero dizer, entende? Quando tu traz essa verdade de que os filhos são os mais importantes e que o marido pode ir embora porque ele pode me deixar, porque o nosso relacionamento pode não dar certo, tu já tá decretando a sentença de morte do teu relacionamento. Então para pensar sobre isso, mulher. Tem solução, sim. Muitas vezes a gente foi criada, fomos sim, né? Muitas vezes não, a grande maioria de nós fomos criadas aí em lares bagunçados, disfuncionais, cheios de desajustes. Aprendemos muitas coisas que não ajudam o nosso relacionamento, que não ajudam a nossa vida familiar. E não que a gente, e de novo assim, não vamos, de novo não, eu falo isso em outros vídeos, né? A gente sempre tem que olhar para nossa família de origem com muito amor, com muita gratidão, entendendo que eles fizeram tudo aquilo que eles entenderam que podiam fazer. Eles deram o nosso melhor, mas nem sempre
foi o mais saudável. Então, na nossa família, a gente precisa também ter essa maturidade, esse discernimento de entender que teve coisas boas e teve coisas ruins. Então, a gente vai ficar com aquilo que é bom e vai dispensar aquilo que não é bom. E vai construir novos referenciais, vai construir referenciais saudáveis para que a gente possa estabelecer a nossa família de um jeito diferente, tá, mulher amada? Então é sobre isso. Esse vídeo eu não quero que fique longo, né? Eu acho que até já ficou longo demais, mas eu espero ter ajudado vocês aqui com essa reflexão. Contem aqui pra mim qual é a experiência de vocês, se vocês se faz sentido as coisas que eu falei aqui, qual é a maior dificuldade que vocês têm. Eu quero muito ajudar vocês a avançar, tá? Vou deixar aqui embaixo também, como eu já falei, a Jornada da Rainha. E por fim, quero muito que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e comentem o vídeo colocando as dificuldades que vocês têm sobre esses temas que eu tenho trazido aqui, para que eu possa ajudá-las, para que a gente possa realmente construir aqui no canal uma comunidade de mulheres que andam juntas, fortalecendo umas às outras, e para que a gente possa estabelecer padrões saudáveis para as nossas vidas, os nossos relacionamentos, sempre se aproximando mais de Deus, que é a nossa base, né? Que a gente não pode deixar de lado. Enfim, é sobre isso, tá, mulheres? Fica aqui, eu quero muito pedir que vocês realmente façam uma reflexão mais profunda sobre esse assunto, enviem para outras mulheres também. Enfim, compartilhem o vídeo, comentem aqui para que a gente possa avançarmos juntas.